Olá, estamos com mais uma tutorial do Observatório do Litoral Paranaense, hoje para tratar do assunto da revisão do Plano Diretor Municipal de Matinhos, Litoral do Paraná, em processo nesse ano de 2019. Hoje vamos falar sobre as audiências públicas. Elas são regulamentadas pela Lei Federal número 10.257, que foi aprovada em 2001, o Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, entre outras providências. No capítulo 3, a partir do artigo 39, principalmente o artigo 40, determina que o plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e em seu parágrafo 4º, determina que no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. E 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. O artigo 43, por sua vez, trata da gestão democrática da cidade. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. 1. Órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal. 2. Debates, audiências e consultas públicas. 3. Conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal. E 4. Iniciativa popular de projeto de lei de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Agora nós temos uma normativa, que é a resolução número 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades, vinculado ao Ministério das Cidades, que foi publicada no Diário Oficial da União, conforme esse documento que eu estou lendo e vou apresentar para vocês. Esse documento emite orientações e recomendações que devem ser seguidas pelos municípios na elaboração dos seus planos diretores. O artigo 3º determina que o processo de elaboração, implementação e execução do plano diretor deve ser participativo nos termos do artigo 40, parágrafo 4º e do artigo 43 do Estatuto da Cidade. Parágrafo 1º. A coordenação do processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser compartilhada por meio da efetiva participação do poder público e da sociedade civil em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisão. Parágrafo 2º. Nas cidades onde houver Conselho das Cidades, ou similar, que atenda aos requisitos da Resolução número 13 do Concidades, a coordenação de que trata o parágrafo 1º poderá ser assumida por esse colegiado. Artigo 4º. No processo de participativo de elaboração do plano diretor, a publicidade determinada pelo inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 40 do Estatuto da Cidade deverá conter os seguintes requisitos. 1. Ampla comunicação pública em linguagem acessível através dos meios de comunicação social de massa disponíveis. 2. Ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência mínima de 15 dias. E 3. Publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo. Artigo 5º. A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade nos seguintes termos. 1. Realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões territoriais, tais como bairros, distritos, setores, entre outros. E 2. Garantia da alternância dos locais de discussão. O artigo 6º determina que o processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser articulado e integrado ao processo participativo de elaboração do orçamento, bem como levar em conta as proposições oriundas de processos democráticos, tais como conferências, congressos da cidade, fóruns e conselhos. Vou ler o artigo 8º, que fala sobre as audiências públicas. Tem por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do plano diretor participativo e deve atender os seguintes requisitos. Ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local. 2. Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população. E 3. Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal. E 4. Garantir a presença de todos os cidadãos. 5. Serem gravadas. E o artigo 9º determina que a audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade civil. O artigo 10
determina que a proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal deve ser aprovada em uma conferência ou evento similar que deve atender os seguintes requisitos. 1. Realização prévia de reuniões ou plenárias para escolha de representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais. 2. Divulgação e distribuição da proposta do plano diretor para os delegados eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta. E 3. Registro das emendas apresentadas nos anais das conferências. E 4. Publicação e divulgação dos anais da conferência. Agora, vamos ver, mais uma vez, o artigo 8º, que fala sobre as audiências públicas. Vamos analisar com detalhes a finalidade. Finalidade de informar, de colher subsídios, de debater, de rever e de analisar. Observem que nós temos 5 verbos distintos: o verbo informar, o verbo colher, o verbo debater, o verbo rever e o verbo analisar. Vejam o que o dicionário Aurélio menciona a respeito do debate. Troca de ideias em que se alegam razões pró ou contra com vistas a uma conclusão. Contestação, contradição e dúvida. Altercação, contenda e disputa. E vejam agora o que o dicionário Wise fala sobre o debate. Luta em defesa de uma causa, contenda justa, peleja, discussão, exposição de razões em defesa de uma opinião, um contra-argumento, ordem e decisão, entre outras questões. Discussão, argumentação, enfim. Mais uma vez, retornando ao Estatuto da Cidade, no artigo 43 está muito claro que a gestão democrática da cidade deve prever o seguinte instrumento: o debate, a audiência e a consulta pública. Observe que são 3 momentos diferentes: o momento do debate, o momento da audiência e o momento da consulta. Não são a mesma coisa. Nós não podemos considerar a audiência pública apenas como um espaço de coleta de informações e de manifestações. Vejam também o artigo 40 do Estatuto da Cidade, também é enfático. O inciso 1º do parágrafo 4º determina que a promoção de audiência pública e debate são 2 momentos diferentes: audiência pública e debate. Quer dizer, o debate tem que estar incluído na audiência pública. E agora, retornando à resolução do Conselho das Cidades, nós observamos que no artigo 8º e no artigo 10 está claro que a audiência pública tem essa finalidade. Ela tem que ser ao mesmo tempo um espaço de informação, tem que ser também um ambiente onde a gente coleta os subsídios, mas ela tem que permitir o debate entre as pessoas e tem que permitir a revisão e a análise do conteúdo do plano diretor. Está claro isso na resolução. Da mesma forma, vejam que no artigo 10, a proposta do plano diretor, ela deve ser aprovada em uma conferência ou evento similar que deve atender os seguintes requisitos: uma realização prévia de reuniões e ou plenárias para escolha de representantes dos diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais. E 2, uma divulgação e distribuição da proposta para os delegados eleitos, com antecedência mínima de 15 dias. Então são essas questões também que devem estar presentes no processo de revisão do plano diretor em curso, para que não haja nenhuma contradição em referência às prerrogativas legais federais. Então, para concluir, nós consideramos que as audiências públicas devem ser desenvolvidas com esse intuito amplo de uma formação cidadã, de um espaço que permita todos esses movimentos, que não seja apenas uma audiência pública para informar e que não seja apenas uma audiência pública para colher subsídios, para que as pessoas participem, escrevam suas manifestações nos papéis e depois retornem para suas casas esperando que o plano diretor seja elaborado, né, pelas pessoas que se consideram as pessoas que entendem o assunto, que elas consideram que têm a informação e a preparação para elaborar o plano diretor. Veja que o artigo 10 é muito claro. É necessário plenárias para a escolha de representantes. Esses representantes são os delegados eleitos, que vão trabalhar do quê? Vão trabalhar na aprovação
da proposta do plano diretor. Então, se não for feito isso, todo o processo de elaboração do plano diretor, da revisão do plano diretor, corre o risco de ser contestado. E isso não apenas para o município de Matinhos, qualquer município que estiver num processo de elaboração. É necessário que se avalie com muito cuidado essas prerrogativas legais para que essas exigências e essas determinações sejam contempladas no processo de elaboração do plano diretor. Para que tenhamos verdadeiramente um processo participativo e de gestão democrática que não seja efetivo apenas nesse momento da elaboração do plano diretor, mas após aprovado, continuamente, em fluxo contínuo, com a participação das pessoas, da sociedade civil organizada, no monitoramento, na gestão e no acompanhamento da aplicação do plano diretor. O Observatório do Litoral Paranaense espera que esse vídeo tenha sido instrutivo e que possa nos auxiliar a ampliar o debate e a discussão nesse processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Matinhos. Em especial, a esse assunto tão complexo que é o assunto das audiências públicas. Muito obrigado.